Você já percebeu que às vezes quem mais ora por ajuda é quem mais rejeita a resposta quando ela chega? E pior, rejeita justamente a pessoa enviada por Deus para mudar tudo. Tem algo acontecendo no mundo espiritual agora. Algo que você precisa entender antes que seja tarde demais. Porque quando a ficha cai, não há como voltar atrás. E para alguém, essa queda acabou de acontecer. Nem sempre o escolhido é bem-vindo. Muitas vezes, ele chega e provoca um colapso silencioso. Porque onde todos esperavam um salvador moldável, apareceu alguém que não pode mais ser manipulado. Alguém que já foi provado no deserto, lapidado no fogo, e hoje carrega uma clareza que assusta quem vive no caos. É por isso que a atmosfera muda. Quando você entra em cena, você é a exceção que eles não sabem como lidar. Antes que eu me esqueça, meu nome é Hélio Venturani. Sou um dos mentores da comunidade O Despertar dos Escolhidos. E o que vamos revelar aqui hoje é urgente. Se você sente que algo dentro de você está mudando, não ignore. Esse vídeo vai te lembrar quem você é, por que você foi escolhido e por que tanta gente te evita sem conseguir explicar. Já se inscreve no canal para fortalecer a nossa comunidade, porque essa jornada não foi feita para ser trilhada sozinho. Tem gente que não está preparada para encarar a resposta que pediu a Deus. Ela orou, suplicou, clamou por uma mudança, mas quando essa mudança chegou, veio com a sua presença, e isso a desestabilizou. O seu silêncio falou mais alto do que qualquer discurso, e ela sentiu. A ficha caiu, mas caiu com peso. Você não precisou provar nada, só precisou estar ali, firme, presente, sem precisar de cena. E nesse momento, algo dentro dela entrou em conflito, porque era mais fácil te julgar do que te aceitar como resposta divina. Era mais conveniente continuar no controle do que reconhecer que foi superada pela unção que você carrega. O mundo espiritual se move quando a verdade se revela. E agora ela sabe que o que ela rejeitou com desprezo era, na verdade, a peça-chave do que Deus queria fazer. Você não veio para disputar espaço. Você veio para cumprir propósito. Mas nem todo mundo quer que o propósito se cumpra. Se isso significar perder o domínio da narrativa, você é a confirmação do que ela temia ser verdade. Que não era ela quem ia conduzir a transformação. Que não era ela quem estava preparada. Que a resposta chegou, mas em mãos que ela não consegue controlar. E isso assusta. Não é pessoal, é espiritual. E quando é espiritual, não adianta argumentar. Ela entendeu, só não consegue aceitar. Porque aceitar você como solução exige renunciar a tudo que ela construiu baseado em controle, aparência e orgulho. E isso dói. Mas a verdade não precisa da permissão de ninguém para se cumprir. E você é a verdade que ela vai ter que lidar com a Araúnal. Nem todo mundo que clama por socorro está disposto a abrir a porta quando a resposta bate. E mais do que isso, muitos estão tão apegados à própria dor que rejeitam a cura por medo de perder o papel de vítima. Quando a solução chega com autoridade, ela confronta as muralhas emocionais que a pessoa ergueu para se proteger. E isso é desconfortável. Você se tornou esse confronto. Você não veio com promessas vazias. Veio com a presença de quem já venceu guerras espirituais sem testemunhas. E essa autoridade pesa, ela revela, ela ilumina o que estava sendo escondido até de si mesma. Quem vive do caos teme a ordem, e você representa exatamente isso. Ordem, clareza e direção. A rejeição não é falta de valor, é resistência à luz. E quem não quer ser curado, sempre vai odiar quem carrega o remédio. Mas não se engane, eles sabem, eles sentem, o espírito deles reconhece o seu, antes mesmo de você falar. E é por isso que há conflito. O medo não é de você, é do que você ativa dentro deles. Você já notou como, às vezes sem abrir a boca, isso acontece porque a sua presença já comunica algo que muitos tentam esconder até de si mesmos. A verdade dói mais do que a mentira conforta. E quando você aparece, a mentira perde espaço. Por isso, você não é bem-vindo em certos ambientes. Mas aqui vai um alerta espiritual. A sua função não é agradar, é libertar. E libertação nunca foi um processo confortável. Se você foi enviado,
Não se espante com a resistência. Até Cristo foi rejeitado por aqueles que diziam esperar pelo Messias. Isso não é novidade, mas o céu te confirma. Você é a resposta que eles ainda não sabem como lidar. A tua preparação não aconteceu em palcos. Foi no silêncio das madrugadas, nas guerras que ninguém viu, nos desertos que você cruzou sozinho. Foi lá que Deus te lapidou. Enquanto outros buscavam visibilidade, você foi aprofundado. Enquanto pediam palco, você recebia espada. Porque os escolhidos são treinados no secreto. Agora as cortinas estão se abrindo. Não por vaidade, mas por propósito. Porque a missão chegou. E quem foi preparado no escuro brilha com mais força quando é exposto à luz. As pessoas começam a notar, mas não entendem de onde veio isso. É espiritual. E o que é espiritual, o mundo não decifra. Você andou por temporadas em que foi ignorado, mal compreendido, até desacreditado. E mesmo assim, permaneceu. Porque quem carrega um chamado não depende de aplausos. Você foi sustentado por algo maior. Algo que agora começa a se manifestar com clareza. E isso incomoda. A revelação do escolhido sempre causa confusão. Porque esperavam alguém barulhento. Mas você chegou em silêncio. Esperavam prepotência. Mas você veio com sabedoria. Esperavam disputa. Mas você trouxe direção. E é nesse contraste que a verdade se impõe. A tua presença já é profética. Você foi escondido até o tempo certo. E agora que o tempo chegou, não há como ser ignorado. A unção é visível. O céu já anunciou. E os olhos que antes te desprezavam, agora não conseguem mais desviar. Porque quando Deus decide revelar alguém, nenhum sistema consegue esconder. Você já percebeu que parou de explicar? Que não sente mais necessidade de convencer ninguém. Isso é sinal de maturidade espiritual. Quando o escolhido entende quem é, o silêncio se torna mais poderoso do que qualquer discurso. Você já entendeu, e agora só observa. Antes, você gastava energia tentando ser compreendido, tentando justificar suas decisões, seus processos, sua dor. Mas agora, não mais. Porque entendeu que quem tem visão de Deus não precisa da validação dos homens. E isso trouxe uma paz que eles não conseguem entender. Por isso, te chamam de frio. Mas não é frieza, é clareza. O silêncio do escolhido incomoda quem ainda está tentando provar alguma coisa. Sua calma é uma ameaça para quem vive de performance. Porque você não precisa mostrar, você é. E quando alguém simplesmente é, isso desestabiliza quem só sabe atuar. É por isso que te pressionam, mas você não reage. A sabedoria que você carrega hoje não veio de livros, veio de perdas, de rejeições, de noites em que ninguém viu suas lágrimas. Por isso, sua reação mudou. Não é que você não se importe, é que você não se entrega mais ao caos de ninguém. Você aprendeu que paz é um território que precisa ser protegido. Quem já entendeu não discute, não compete, não grita, observa, discerne e decide. E isso é mais poderoso do que qualquer argumento, porque enquanto eles ainda estão tentando te provocar, você já está 2 passos à frente. Você não é indiferente, você é intencional. Isso muda tudo. Se em algum momento desse vídeo algo tocou teu coração, se alguma palavra te despertou, te fez enxergar com mais clareza, ou te fortaleceu em silêncio, considere apoiar essa missão. Aqui, embaixo do vídeo, tem um botão chamado Valeu. É só clicar ali e escolher uma contribuição simbólica. Menos isso, ajuda o canal a continuar, a manter a chama acesa e a levar essa mensagem para ainda mais escolhidos que estão se sentindo sozinhos na jornada. Cada gesto de apoio mantém viva essa corrente de despertar. E falando em despertar, o que vem a seguir vai te mostrar por que a sua presença incomoda mais do que suas palavras. Porque quando a unção se manifesta, não tem mais como esconder quem você realmente é. Você já percebeu como o seu jeito tranquilo incomoda quem vive do grito? Tem gente que se sente ameaçada só porque você não reage. Porque seu silêncio revela o que os discursos deles tentam esconder. A sabedoria que você carrega não vem de palco, vem de deserto. E isso é algo que não se copia. Eles não sabem lidar com quem não entra no jogo. Tentam cutucar, provocar, te colocar contra a parede. Mas você não se move com gritos.
porque quando se tem paz dentro, o caos de fora não encontra acesso. Isso desarma quem vive de manipular pelo barulho. Sua sabedoria virou um espelho. Ela mostra o vazio de quem vive de aparência. Enquanto fazem alarde, você faz análise. Enquanto gritam, você ora. Enquanto armam, você observa. E essa postura revela quem realmente está no controle. Você não precisa dominar ninguém. Você já domina a si mesmo. Essa sabedoria não é fruto de orgulho. É resultado de renúncia. Você aprendeu a se calar onde antes discutiria. A esperar onde antes se apressaria. A sorrir onde antes se desgastaria. Isso confunde quem esperava te ver reagindo como antes. Mas o velho você já morreu. E quem te vê agora está diante de uma nova criação. Eles ainda tentam te medir pelos padrões de antes. Mas agora, você está operando sob outra frequência. Sua mente se alinha com o alto, não com o que é terreno. Sua visão é espiritual, não emocional. E isso basta para o inferno estremecer. O que eles não entendem, o céu já confirmou. Você não tem o perfil que esperavam. Não tem a aparência, o tom de voz, a diplomacia que agrada os que vivem da opinião alheia. E é por isso que você incomoda. Porque Deus usou justamente quem foi descartado para ser a chave de transformação. Sua presença confronta expectativas humanas. A resposta não veio na forma que eles queriam. Veio na forma que Deus sabia que precisavam. Veio firme, com autoridade, sem precisar de aprovação. Você se tornou um divisor de águas, não por querer, mas por ser. Sua autenticidade já é a resposta. Eles pediram solução, mas não esperavam que ela viesse com tanto peso espiritual. Esperavam um discurso, receberam um posicionamento. Esperavam um salvador, receberam um espelho. Você não veio agradar, você veio libertar. E libertação começa pelo confronto da verdade. Não se espante se muitos se afastarem. A luz sempre faz os que vivem nas sombras buscarem abrigo. Mas você não foi levantado para ser aceito. Foi separado para ser instrumento. E isso sempre virá acompanhado de rejeição. Mas também virá com poder. Poder para transformar o ambiente. Você virou aquilo que ninguém viu chegando. E agora que chegou, eles não sabem como lidar. Mas isso já estava escrito. O que para eles é surpresa, para o céu é plano. Você não pediu esse lugar, mas foi chamado para ele. E quem foi chamado não precisa mais se explicar. Reação é o impulso de quem não tem direção. Você já esteve nesse lugar, já discutiu, já se defendeu, já se perdeu no caos de emoções alheias. Mas agora, não mais. Agora você enxerga antes de agir. E isso muda tudo. Você não está aqui para reagir. Está aqui para resolver. Enquanto gritam, você pensa. Enquanto acusam, você analisa. Enquanto criam drama, você encontra soluções. E é isso que te coloca à frente. Porque enquanto eles tentam manipular o campo emocional, você já identificou o que precisa ser feito. Você não corre, você move. Resolver não é sobre fazer barulho, é sobre identificar o que realmente precisa ser tocado. Você não perde mais tempo com distrações emocionais. O foco se tornou seu escudo. A clareza virou sua arma. E isso deixa claro quem está no controle. Você não é passageiro da tempestade. É quem pilota o barco. Os que vivem reagindo não sabem que isso os torna previsíveis. Você, não. Você se tornou um território inexplorado. Eles tentam provocar, mas você não morde mais iscas. Tentam te pressionar, mas você já operou sob pressões muito maiores. Enquanto eles encenam, você executa. E cada vez que você resolve, em silêncio, o mundo espiritual se alinha ao seu favor. Você virou um ponto de equilíbrio em meio à confusão. E isso carrega peso. Carrega autoridade. Carrega propósito. Você não está mais jogando o jogo deles. Você está jogando segundo as regras do céu. Antes que alguém reconhecesse aqui, já tinham te identificado lá em cima. O mundo espiritual te observa há muito tempo, porque você carrega algo que não se aprende, se recebe, e quem carrega unção, carrega também responsabilidade. Por isso o peso, por isso a resistência, por isso os ataques. Mas agora algo está diferente, porque enquanto muitos ainda tentam entender o que está acontecendo, o céu já liberou um decreto sobre sua vida. Você não é mais oculto, você está em missão. E toda movimentação espiritual
ao seu redor prova isso. As batalhas aumentaram porque o nível subiu. Os céus te conhecem pelo nome, os demônios também. E é por isso que o ambiente muda quando você entra, porque você já não caminha sozinho. Você é território do Espírito. E quem carrega o Espírito Santo se torna um sinal vivo do reino de Deus em ação. Você é mais do que imagina. Esse reconhecimento no invisível traz reações no visível. Pessoas se afastam sem motivo. Ambientes pesam sem explicação. Conversas mudam de tom quando você chega. Nada disso é por acaso. É porque sua presença denuncia realidades espirituais que estavam sendo camufladas. Você já foi identificado, e uma vez que o céu te levanta, o inferno tenta te distrair, mas você não será desviado, porque agora não há mais espaço para hesitação. Você não é mais uma promessa, você é cumprimento, e isso muda tudo. Durante muito tempo, você tentou se encaixar, quis ser aceito, compreendido, aplaudido, tentou suavizar sua força para não incomodar, mas algo dentro de você mudou. E o que mudou foi definitivo. Hoje, você não pede mais permissão para existir. Sua presença já é a confirmação de que o tempo chegou. Você não se esconde mais, não se diminui mais, não espera mais que te autorizem a ser o que o céu já decretou. Você foi ativado, e isso não tem mais volta. Você não é arrogante, você é consciente. Consciente da unção que carrega, do propósito que pulsa, da missão que não pode mais ser adiada. E essa consciência muda a forma como você caminha. Agora, cada passo carrega um peso espiritual que faz o ambiente reconhecer sua chegada. Alguns chamam de ousadia, outros de prepotência, mas você sabe que é direção, porque quando o céu libera, a terra só assiste, e quem tenta controlar o que é espiritual sempre vai se frustrar. O escolhido não busca palco, ele busca cumprir o chamado. E isso basta. Você não está mais esperando que te entendam. Você está ocupado demais, obedecendo. E quem obedece, anda com pressa santa, pressa de cumprir o que nasceu para ser. Agora, você não se explica, você se posiciona, porque o tempo da permissão passou. Agora é o tempo da manifestação. Algumas despedidas não tiveram aplausos. Alguns ciclos terminaram em silêncio, sem reconhecimento, sem gratidão. E mesmo assim, você permaneceu firme, porque entendeu que nem todo fechamento precisa de público. Alguns precisam apenas de obediência. Deus te usou para encerrar capítulos que outros não tinham coragem. Te colocou em situações onde o necessário era o corte, não o conforto. E você foi, com dor, com peso, mas foi. E naquele momento, o céu escreveu teu nome no livro dos obedientes. Ninguém viu o quanto doeu, o quanto você quis voltar atrás, o quanto você se sentiu mal por fazer o certo, mas Deus viu. E foi nesse lugar oculto, de lágrimas escondidas, que Ele te fortaleceu. Não houve festa, mas houve confirmação no Espírito. Você não encerrou apenas histórias, você quebrou ciclos geracionais, cortou vínculos com opressões antigas, cancelou repetições espirituais que te prendiam no invisível. E mesmo sem saber, sua decisão abriu caminhos para muita gente. Você libertou ambientes. E agora, mesmo que ninguém saiba o que você precisou perder, o céu te recompensa com novos começos. Porque quem obedece no escuro, governa na luz. Você não precisa que reconheçam, porque o que foi encerrado com Deus permanece encerrado, e o novo já começou. Eles acham que você endureceu, que ficou frio, que perdeu o coração. Mas o que eles não entendem é que você apenas aprendeu a proteger sua paz. Não é que você não sente, é que você parou de se perder em sentimentos que não te levavam a lugar nenhum. A sua ausência de reação virou motivo de espanto, mas por dentro, o que aconteceu foi um realinhamento. Você não é insensível, voca e curado. E quem é curado, responde com sabedoria, não com impulsos. Agora seu discernimento fala mais alto que a emoção. Você já chorou muito em silêncio, já se culpou por coisas que não eram suas, já quis ajudar quem só queria te usar. Mas esse tempo passou. O que antes era carência, virou clareza. O que era apego, virou propósito. Isso não é frieza, é maturidade.
Hoje, você ama sem se prender, serve sem se anular, caminha com pessoas sem se perder nelas. Você entendeu que empatia não é entrega total, que compaixão tem limites e que você também precisa se proteger espiritualmente, porque nem todo vínculo é divino. Eles podem continuar achando que você mudou e de fato mudou mesmo. Você saiu do campo emocional e entrou no terreno da missão. E missão não combina com desequilíbrio. Você continua sentindo, mas agora sente e segue. Sente e decide. Sente e permanece firme. Antes, qualquer drama te envolvia. Você tentava salvar, resolver, apagar incêndio emocional dos outros. Carregava dores que não eram suas. Sofria por histórias que nem te pertenciam. Tudo isso por empatia. Mas empatia sem discernimento se transforma em prisão. Agora não mais. Você saiu desse ciclo. Entendeu que nem toda crise é chamada de socorro. Algumas são estratégias de manipulação. E o caos alheio não pode mais controlar sua rota. Você parou de reagir a surtos. Começou a escolher onde vale a pena intervir. O silêncio virou sua principal resposta. E o distanciamento, uma forma de preservar a sua saúde espiritual. Porque ajudar não é se afundar junto, é lançar corda, não mergulhar no desespero do outro. Você entendeu que presença não é escravidão, que apoio não é submissão emocional. Quem vivia de controlar suas emoções através da culpa, agora se vê sem acesso, porque você trancou as portas do coração que antes estavam escancaradas, não por maldade, mas por sobrevivência. Sua paz virou prioridade, e isso já muda toda a dinâmica das relações. Eles tentam os mesmos gatilhos de antes, mas agora nada funciona, porque você desativou o botão da reação automática. Agora você responde com consciência. Você observa, ora, discerne, e só depois age. O caos não te comanda mais. Você virou território protegido. A unção atrai, mas também separa. Desde que você despertou para o seu chamado, algo mudou no seu entorno. Algumas pessoas começaram a se afastar. Outras passaram a te olhar diferente. Mas você precisa entender, isso não é rejeição pessoal, é reação espiritual. O escolhido carrega uma frequência que incomoda quem vive na mentira. Você não precisa dizer nada, basta estar. A sua presença carrega a verdade, e onde há verdade, a mentira não resiste. Muitos que te rejeitaram nem sabem explicar o porquê, mas o espírito deles sentiu antes da mente entender. Você não é vítima disso. Você é ferramenta de Deus em movimento. E ferramentas só são bem-vindas onde há disposição para mudança. Em ambientes que resistem ao mover, o escolhido sempre será visto como ameaça. E o mais doloroso é que às vezes a rejeição vem de quem você mais amou. Mas não se engane, ser rejeitado não te desqualifica. Pelo contrário, é sinal de ativação. Os profetas também foram rejeitados. Jesus foi rejeitado. O que você vive hoje não é castigo, é confirmação. O que dói agora, amanhã será lembrado como evidência do seu avanço. Continue, mesmo só, continue. A rejeição de muitos é o caminho para a aceitação do propósito. E quando o céu decide andar contigo, não importa quem decide sair da sua vida. Sua caminhada foi selada. E quem te rejeita hoje, em breve reconhecerá o que o céu já confirmou. Você já notou como o comportamento das pessoas mudou quando você parou de ser acessível, quando parou de estar sempre disponível, responder rápido, ceder fácil? O incômodo apareceu, porque o controle emocional que elas tinham sobre você foi quebrado. E o que quebra controle vira ameaça. Muitos confundem amor com acesso. Acham que se você ama, deve estar sempre ali, pronto, presente, vulnerável. Mas não é assim que se protege uma missão. Você entendeu que presença sem propósito vira distração. E o tempo do escolhido é sagrado. Ele não pode mais ser desperdiçado. Você virou ameaça não porque mudou de essência, mas porque mudou de estratégia. Hoje, você não se explica mais, não se entrega mais, só se move quando o espírito direciona. E quem estava acostumado a te manipular com afeto, culpa ou vitimismo, se desespera.
O problema não é você se afastar, é eles perderem a influência sobre sua mente. E essa perda gera reação. Tentam te rotular, te julgar, te acusar de frieza, mas não é frieza, é foco. E quem nunca te viu firme, agora te vê inabalável. Isso assusta. Você deixou de ser acessível e se tornou intocável. Não por orgulho, mas por preservação. O que você carrega agora é muito grande para continuar vulnerável a qualquer toque. E o céu te diz: continue. Essa separação não é perda, é preparo para o próximo nível. Você não se isolou por arrogância, você se protegeu por instrução divina. A sua ausência em algumas conversas, círculos e relacionamentos não foi fuga, foi obediência. E quem te chama de orgulhoso, na verdade não aceita que você já não responde mais como antes. Você evoluiu. As pessoas confundem foco com frieza, mas você está mais quente do que nunca, só que na direção certa. Enquanto tentam te distrair com fofoca, drama e competição emocional, você está ocupado recebendo estratégia celestial. Você não está se escondendo, está sendo ajustado. O que muitos chamam de ego, o céu chama de unção preservada. Você entendeu que precisa cuidar da sua atmosfera, filtrar acessos, preservar o fogo, porque agora não é mais sobre sobreviver, é sobre impactar. E quem carrega impacto precisa cuidar do ambiente. Você está focado porque sabe o que está por vir. Já discerniu que não pode mais jogar energia em lugares que não produzem frutos. Cada passo agora é calculado, cada resposta é pesada. E isso cria uma nova versão de você, mais firme, mais presente, mais certeiro. Não tente explicar isso para quem nunca teve chamado. Eles não vão entender, mas o céu já entendeu. E é por isso que tudo ao seu redor está mudando. Você não está se afastando, está se posicionando. E quem confunde sua postura com orgulho, ainda não entendeu sua missão. Você não precisa mais se desculpar por ser quem é, por falar firme, por caminhar sozinho, por se afastar de ambientes que te sugavam. O seu propósito não tem que caber na expectativa de ninguém. Ele veio para se cumprir e ponto. Não existe chamado confortável. O tempo de se moldar aos outros acabou. Agora é o tempo de moldar o ambiente conforme a direção que vem do alto. O propósito exige renúncia. E você já renunciou mais do que muitos imaginam. Chorou em silêncio. Abriu mão de relacionamentos. Enterrou versões antigas. E tudo isso foi necessário, porque o que está nascendo agora é maior. O seu propósito não é sobre você, é sobre quem vai ser transformado por causa da sua obediência. Por isso, não pode ser adiado. E quem tentar atrasar isso vai ser deixado para trás. Você não precisa mais convencer ninguém. Não precisa que entendam, que apoiem, que celebrem. Sua confirmação já veio do céu. E quem tem confirmação tem permissão para seguir. O que antes te paralisava, hoje é só lembrança. O escolhido não vive mais pedindo licença. O propósito se cumpre, com ou sem plateia, com ou sem palmas, com ou sem companhia. E agora que você entendeu isso, não há mais retorno. Você foi ativado, você foi marcado. E quem foi marcado carrega dentro de si um destino que nenhuma resistência pode apagar. O mais difícil de ser um escolhido não é o chamado, é o tempo em que você sabe o que carrega, mas ninguém consegue nomear. Você já foi tratado como exagerado, como intenso demais, como difícil de lidar. Mas na verdade, o que você carrega só não tem rótulo para o entendimento raso. Você é resposta de um céu que ainda não foi revelado a eles. Por isso a estranheza, por isso o desconforto. Você fala com profundidade onde todos ainda vivem na superfície. Toca em feridas que eles nem sabiam que estavam abertas. Anda com peso profético em ambientes que só esperavam leveza emocional. E isso te isola, porque nem todos conseguem se aproximar de algo que não entendem. Muitos se afastam, não por maldade, mas por imaturidade espiritual. Eles ainda não sabem discernir entre o novo de Deus e o que os desafia emocionalmente. E você se tornou isso, um desafio que o espírito reconhece, mas a mente rejeita.
Isso não te invalida, te posiciona, porque toda resposta chega antes de ser aceita. Você carrega dentro de si algo que ainda não foi verbalizado no ambiente, e até que isso seja revelado, sua presença continuará sendo um enigma para muitos. Mas não se confunda com o silêncio alheio. O céu não precisa da compreensão dos homens para te usar. A unção te precede, e quando for a hora, até os mudos vão confirmar o que você sempre soube. Você foi desenhado para operar em lugares onde ainda não existe linguagem para o que você é. Isso é desconfortável, mas é necessário, porque alguém precisa romper. Alguém precisa carregar o novo, até que ele tenha nome. E esse algo é você. Mesmo incompreendido, você permanece, porque quem carrega a resposta não espera reconhecimento, espera direção. Você não está aqui por engano, não tropeçou nesse vídeo por acaso, nem clicou por curiosidade comum. Foi chamado. E quando o espírito é chamado, tudo ao redor começa a se alinhar, mesmo que o cenário ainda pareça confuso. Cada palavra que você ouviu carrega um peso espiritual. Esse peso não é apenas emoção, é convocação. Algo dentro de você foi ativado, e a partir daqui não tem mais como voltar ao estado anterior. O que você carrega não é leve, nem comum. É responsabilidade divina. É a consciência de que você foi separado em silêncio para ser posicionado em momentos como este. Talvez você não tenha escolhido esse caminho com clareza. Talvez tenha resistido por medo, dor, ou por não se sentir pronto. Mas a verdade é que Deus já escolheu você muito antes de você entender o motivo por trás de tudo o que viveu. E agora a hora chegou. Você está vivendo o momento exato onde a ficha cai. E ela não cai devagar. Ela despenca com força, com revelação, com impacto. E como eu sei, de repente tudo fizesse sentido. Os afastamentos, os silêncios, os confrontos, os desertos. Tudo fazia parte do treinamento. E agora você sabe, o mundo espiritual já te reconheceu como escolhido. E quando isso acontece, não dá mais para se esconder em desculpas emocionais. Essa revelação exige postura. Exige um novo tipo de obediência. Não a obediência cega, mas a obediência consciente de quem sabe o que carrega. Você não vai mais precisar provar nada para ninguém, porque a sua própria presença será o sinal. E quem não entender, tudo bem. O propósito não espera compreensão humana para se cumprir. Ele se cumpre porque o céu decretou, e isso basta. Se o que você ouviu hoje atravessou o seu coração, comenta aqui embaixo. Escreve o que mais te confrontou, ou o que te fez despertar. Essa comunidade está crescendo, e você faz parte dela. Não andamos sozinhos. Cada comentário fortalece essa rede de escolhidos que está se levantando em meio ao caos. Compartilhe esse vídeo com alguém que ainda está adormecido espiritualmente. Você pode ser o canal que Deus vai usar para ativar o próximo. E se você sentiu que essa palavra te edificou, te resgatou ou te direcionou, considere apoiar esse canal clicando ali no botão Valeu aqui embaixo. E Simples, vai nas opções do vídeo, clica em Valeu e escolhe uma forma de contribuir. Isso nos ajuda a continuar produzindo mensagens que não massageiam o ego, mas que sacodem a alma. Porque isso aqui não é entretenimento, é chamado, é ferramenta profética. E precisa continuar. Agora respira fundo e olha ao redor. Alguma coisa mudou, porque você mudou. O tempo de se esconder acabou. Você sabe quem é, sabe o que carrega, e sabe que a partir de agora não se trata mais de ser aceito. Se trata de cumprir o que foi profetizado sobre você. Então me diga, você vai voltar para o disfarce ou vai se posicionar de vez?